meu nome é Carolina Guimarães Tostes, sou bolsista IC Unirio e irei apresentar o trabalho de título Avaliação de documentos no âmbito dos arquivos públicos estaduais, orientado pela professora doutora Mariana Lousada, vinculado à área de arquivologia. Os arquivos públicos estaduais são responsáveis pela formulação e implantação de programas de gestão de documentos, consequentemente da avaliação de documentos. A Lei 8.159, no artigo 21, define que a legislação estadual do Distrito Federal e Municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta lei. A partir da metade do século XX, os documentos deixaram de ser uma fonte de informação exclusiva e passaram a ser direito de todos os cidadãos, garantindo e comprovando direitos. Sendo assim, as instituições arquivísticas mudam de funções e passam a ser o órgão responsável pela gestão, recolhimento, preservação e acesso dos documentos gerados pela administração pública, nos seus diferentes níveis de organização. É obrigação das instituições normatizar e implementar programas de gestão de documentos e de avaliação, garantindo assim a preservação dos documentos, de forma que facilite o acesso à informação. Sendo assim, questiona-se: os arquivos públicos estaduais têm cumprido sua competência de formular e implantar programas de gestão de documentos e, consequentemente, auxiliar na avaliação de documentos? O objetivo geral é analisar a avaliação de documentos no âmbito dos arquivos públicos estaduais. Os objetivos específicos são identificar os arquivos públicos estaduais, mapear os arquivos públicos estaduais que têm programa de gestão de documentos, identificar os aspectos relacionados à avaliação de documentos e analisar as legislações pertinentes. Considerando os objetivos, tem-se uma pesquisa exploratória, que se caracteriza pela busca de informações e aprofundamento do conhecimento sobre a avaliação de documentos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na qual priorizam-se as informações fornecidas em detrimento às estatísticas numéricas para que, dessa forma, pudesse ser contemplado um perfil fiel aos propósitos desse estudo. A pesquisa seguiu as seguintes etapas: levantamento bibliográfico e dos arquivos públicos estaduais, aplicação do roteiro de identificação nos sites, aplicação de questionário para o presidente da área de gestão de documentos, análise e discussão dos resultados. A primeira etapa foi a revisão de literatura, a segunda etapa, coleta de dados, terceira etapa, organização dos dados coletados, quarta etapa, análise e interpretação dos dados. Para analisar como a avaliação de documentos é tratada nos arquivos públicos estaduais, realizamos na primeira etapa o levantamento de todos os arquivos públicos estaduais do país. Essa busca foi realizada no site do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, cujo qual disponibiliza uma listagem das entidades custodiadoras de acervos arquivísticos do país. Foi criada uma planilha para reunir as informações e, com isso, percebemos que os estados de Roraima e Tocantins não possuem arquivos estaduais. 9 arquivos estaduais não possuem endereço eletrônico: o Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Além disso, o site do Arquivo do Estado de Alagoas não está em funcionamento. Em virtude da extensão do universo de pesquisa, optamos por dividir os arquivos por regiões. E atualmente estamos analisando os arquivos da região Sudeste, já que é a única região com todos os sites dos arquivos estaduais funcionando. A partir disso, foi elaborado um roteiro para identificar nos sites informações sobre a avaliação de documentos realizadas nos arquivos. Foi possível identificar que os arquivos estaduais de Espírito Santo e Minas Gerais fazem parte da Secretaria Estadual de Cultura, enquanto o Arquivo Estadual do Rio de Janeiro está vinculado à Secretaria de Estado de Casa Civil e Governança, e o Arquivo Estadual de São Paulo, Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Todos os arquivos públicos estaduais possuem programas de gestão de documentos. Em relação aos instrumentos técnicos de gestão de documentos da atividade MEI, são publicados por todos os arquivos analisados. Sobre os instrumentos técnicos referentes a atividades fim, apenas o Arquivo Estadual do Rio de Janeiro não publica estes instrumentos. Já as normativas, decretos e procedimentos acerca da avaliação, eliminação e recolhimento de documentos, somente o Arquivo Estadual do Rio de Janeiro não publica. Os arquivos estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo disponibilizam material de apoio sobre os procedimentos de avaliação de documentos, o que não ocorre nos arquivos de Espírito Santo e Minas Gerais.
Somente o Arquivo do Rio de Janeiro não apresenta orientações a respeito da constituição da Comissão de Avaliação. Sobre os relatórios anuais de atividade das instituições, os arquivos de Minas Gerais e Rio de Janeiro não publicaram e também não possuem canais de atendimento aos órgãos e entidades. Vale destacar que até o momento da finalização da pesquisa, o site do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro estava passando por mudanças, e com isso muitas informações não foram encontradas. Na segunda parte da pesquisa, foi enviado via e-mail para os coordenadores da área de gestão de documentos dos arquivos públicos estaduais um questionário com 13 perguntas abertas e fechadas com o objetivo de conhecer melhor a atuação dessas instituições em relação à avaliação de documentos. Somente o Arquivo Público Mineiro não respondeu o questionário. Todos afirmaram que existe um programa de gestão de documentos, plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos de arquivos da atividade meio da administração pública estadual. Em relação à atividade fim, no APERJ foram 25 órgãos e entidades, sendo que 5 desses órgãos realizaram a atualização dos instrumentos. No de São Paulo, 46 órgãos e entidades estaduais possuem plano de classificação e tabela de temporalidade. E no do Espírito Santo, 31 instrumentos foram aprovados. Todos afirmaram oferecer treinamento para a aplicação dos planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos de arquivo para os órgãos e entidades da administração pública estadual. As equipes que fazem a capacitação da aplicação dos instrumentos no APERJ são 6 servidores. No APESP, há um núcleo de assistência aos órgãos do SAESP. Esse núcleo é formado por 6 profissionais com formação em arquivologia, história e direito. E no APES são 4 arquivistas. Além disso, foi perguntado sobre as principais dificuldades para a aplicação do plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos de arquivo nos órgãos. O APERJ apontou a mudança da cultura organizacional, a classificação no momento da produção do documento e também a descontinuidade da atividade de avaliação dos órgãos. O APESP ressalta a dificuldade dos servidores, os produtores de documentos, na classificação dos documentos. Em relação à aplicação da tabela, a maior dificuldade apontada foi desenvolver no ambiente digital um módulo de eliminação automática dos documentos, que cumpriram seus prazos de guarda, aplicação na massa documental acumulada. O APES aponta a dificuldade de classificar os documentos no momento da atuação. Sobre os órgãos que mais tiveram documentos eliminados em 2018 e 2019, tivemos as seguintes respostas apresentadas nas tabelas a seguir. No APERJ, em 2018, a Secretaria de Estado da Casa Civil com 13,94 metros, Departamento Geral das Ações Socioeducativas, o DEGASE, com 8,4 metros, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, com 3.929 metros, o Centro de Defesa do Consumidor no Rio de Janeiro, com 13,3 metros. Em 2019, o DEGASE com 12,6 metros. Ainda não possuímos as informações em metros lineares de 2019 das demais. Em relação ao APESP, podemos ver que o DETRAN tem o maior número de documentos eliminados em 2018 e 2019, com 24.384,64 metros lineares em 2018 e 18.936,10 metros lineares em 2019. O APES não informou os dados dos metros lineares. Os órgãos que mais tiveram documentos recolhidos para guarda permanente. Em 2019, temos o APERJ com 3,5 terabytes e em 2018 temos o APESP com 524,21 metros lineares e em 2019, 292,3 metros lineares. Outra pergunta importante feita foi se o plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos de arquivo atividades meio e atividades fim foram aplicados em documentos nato digitais e todos responderam que sim. Também foi perguntado se existem normativas em relação à avaliação, recolhimento e eliminação de documentos, e todos afirmaram que sim, e estão disponíveis nos sites das instituições. Por estarmos num período de pandemia do coronavírus, foi questionado sobre a existência de alguma normativa ou medida para avaliação dos documentos decorrentes desse período. O APERJ e o APES informaram que não, já o APESP está estudando a possibilidade de editar um decreto para proteger os documentos produzidos durante a pandemia, independentemente dos prazos estabelecidos nas tabelas de temporalidade. Com base nos dados levantados, podemos concluir que os arquivos que foram pesquisados possuem programas de gestão de documentos organizados com instrumentos e legislações que normatizam a classificação e a avaliação de documentos físicos e digitais. É importante a divulgação de todas essas informações nos sites para garantir a transparência nas ações realizadas.
Quanto à dificuldade apontada pelas instituições, a classificação no momento da produção do documento é o principal ponto destacado. Ressaltamos a importância dos arquivos públicos se atentarem para a relevância dos documentos que estão sendo produzidos durante o período atual da pandemia da Covid-19, pois serão de extrema importância para as pesquisas futuras e para a nossa sociedade. Pela análise dos dados levantados, entende-se a importância da atuação dos arquivos públicos estaduais para o desenvolvimento dos programas de gestão de documentos, assegurando a avaliação de documentos e a preservação da documentação de interesse público. As instituições têm um programa de gestão de documentos implementado e, com isso, estão cumprindo sua função conforme a Lei 8.159. Entretanto, é necessário avaliar se os demais arquivos públicos estaduais também estão cumprindo essa função. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada!